Olá para todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um programa Inspira, que acaba de começar diretamente aqui dos estúdios do canal 25. E o tema de hoje, gente, o tema desse programa é Shantala, massagem ayurvédica para bebês. Então você, mamãe, você papai, ou mesmo você que espera um bebê, você que planeja ter um bebê, ou, né, se você tem interesse em saber sobre essa massagem ayurvédica para bebês, que diz muito também sobre a vida do adulto, e você vai ouvir aqui essas questões, fique ligado e eu vou começar a falar sobre esse assunto delicioso, um assunto que eu gosto muito. Então, gente, a Shantala, a massagem ayurvédica para bebês, é uma técnica que se popularizou aqui no Brasil através de um médico francês chamado de Frédéric Leboyer. E esse médico francês tem uma história muito interessante, como é que ele descobriu a Shantala. Ele foi até a Índia e ele estava na cidade de Calcutá, na Índia, quando ele, passando por uma favela mesmo lá na Índia, ele viu numa calçada, nesse determinado vilarejo, uma moça com as pernas estendidas, com uma criança no colo, fazendo uma massagem, né? Era uma massagem muito diferente ao olhar dele, que era um médico, né? Uma massagem com movimentos amplos, a criança estava ali quietinha, ela estava muito concentrada, muito absorvida com aquele cuidado que ela estava recebendo da mãe. E o Frédéric Leboyer ficou encantado, esse médico francês, com essa moça, e ele foi conversar com ela. Então, quando ele chegou para falar com a moça, ele descobriu que ela era paralítica, então por isso que ela estava com as pernas estendidas ali e massageando a criança daquela forma. E ele também descobriu que o nome dessa moça era Shantala. Então é por isso que a massagem ayurvédica para bebês se popularizou no mundo e principalmente aqui no Ocidente com o nome de Shantala, que é uma homenagem a essa moça que estava fazendo um trabalho tão lindo que chamou a atenção desse médico francês. Então essa massagem, gente, ela é muito potente, ela é muito poderosa, é uma ferramenta muito simples que aumenta o vínculo e a conexão da mãe e da criança. Não só da mãe e da criança, mas ela aumenta o vínculo e a conexão da pessoa que se prontifica a trocar isso com a criança, trocar essa energia, trocar essa massagem. Se você quer aumentar o vínculo do seu bebê, né, com a mãe, ou de repente às vezes a mãe fica muito fora, fica mais com o pai, e principalmente no início da vida da criança, ela se vincula mais à mãe, ainda carrega as memórias uterinas. Então uma forma de aumentar o vínculo, por exemplo, com o pai, e o pai fazer essa massagem, fazer a Shantala na criança. Uma mãe que trabalha muito tempo fora, né, e de repente a criança fica com uma babá. Então, uma forma de aumentar o vínculo da mãe e da criança é a prática de Shantala. Mães também que não tiveram a chance de amamentar, né, cada uma com seus motivos aí, às vezes diversas situações impedem a mãe de amamentar a criança. Então, as mães que não amamentam, elas conseguem aumentar o vínculo com esse bebê, esse vínculo do toque, essa proximidade, esse vínculo afetivo que é tão importante e também nutre essa criança, além do leite. Ela consegue, então, aumentar essa proximidade emocional com a criança. Então, quais são, gente, as indicações da Shantala, né? Então, realmente, a Shantala é indicada quando se quer aproximar o vínculo da mãe, do pai ou de quem quer que seja com esse bebê, das mães que não tiveram a chance de amamentar e das crianças, gente, que nasceram de cesárea, né? Nasceram de cesariana. Por quê? Porque é muito importante para a criança aquela massagem que ela recebe quando ela tem um parto vaginal, um parto normal, né? Aquele estímulo que ela recebe na pele é muito importante, é o primeiro estímulo da criança, né? O primeiro toque. Na falta desse estímulo, quando a gente tem um parto cesariano, quando a gente tem uma cesárea, a Shantala ajuda muito essa conexão também, né? Esse reconhecimento do toque da mãe ou daquela pessoa que faz o vínculo afetivo com ela.
Quais são os benefícios, então, da Xantala? A Xantala tem benefícios imensos pela simplicidade que ela é para se praticar. Então, fiquem aí que no segundo bloco eu vou mostrar para vocês a prática. Então, a criança, ela respira melhor, porque a gente tem algumas manobras que expandem a caixa torácica dela. A gente consegue melhorar essa condição das cólicas do bebê, que é tão comum, né, através de uma massagenzinha no abdômen, na barriga. Então, o processo digestivo da criança também é mais tranquilo. Há uma melhora da circulação sanguínea e linfática nesse bebezinho, o que, na verdade, leva mais oxigênio para todos os órgãos e todas as células, e a criança, então, ela fica mais nutrida. A criança também desenvolve os movimentos mais simples, que são os movimentos naturais do bebê, né? Esticar, por exemplo, mais o braço, a mobilidade das pernas, um pouco mais rápido do que as crianças que não receberam Xantala. Existem até muitos estudos científicos publicados, né? Teses de doutorado. Se vocês quiserem depois, podem me perguntar no Instagram, que eu posso responder isso para vocês. Contando sobre os benefícios da Xantala, inclusive em crianças portadoras da síndrome de Down. Porque essa questão da mobilidade, essa questão do vínculo afetivo, essa questão do toque melhora, né, traz mais rapidamente para essa criança que tem síndrome de Down os seus desenvolvimentos psicomotores. Da mesma forma que a mãe ou a pessoa que aplica a Xantala nessa criança, nesse bebê, ela consegue, no caso de uma criança com síndrome de Down, aceitar melhor, né, as, entre aspas, limitações dessa criança, né? Não são limitações, é uma criança diferente das outras crianças. Então, os benefícios são inúmeros, e eu tenho certeza que se você conhece alguém que aplicou Xantala num bebê, essa pessoa vai poder contar isso para você. E como nós podemos preparar o ambiente para realizar essa massagem? Que produtos a gente usa para fazer essa massagem? Qual é o horário mais adequado? Então, gente, a gente precisa realmente ter um ambiente muito gostoso para que a gente possa fazer essa massagem no bebê. É importante dizer que essa massagem, a Xantala, só pode ser feita depois dos 30 dias de vida do bebê. Você conversa com o seu pediatra também para falar que você tem esse intuito. Nesses primeiros 30 dias, normalmente o bebê está se adaptando à pegada do peito da mãe, né? Ele tem algumas coisas que precisam ser priorizadas, e a massagem ela vai entrar então depois dos 30 dias de vida, aí você já pode começar a fazer Xantala. Então você vai preparar um ambiente, de preferência com uma luz um pouco mais baixa. É legal você colocar uma musiquinha bem relaxante, não ter claridade demais e também nenhum ambiente escuro demais, né? Um ambiente que mantenha a criança ativa, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais relaxada. Observar muito, principalmente na transição das estações, se o bebê não está com frio, né? Ou não está com calor demais, que também não é legal. Durante a Xantala, às vezes é normal a criança fazer xixi ou fazer cocô, o bebê, né? E aí a gente para, limpa e depois volta para a massagem com toda a tranquilidade e com toda a naturalidade. Muito interessante também que você observe que esse bebê não vai poder receber a Xantala logo depois das mamadas, né? Então você respeita aí um intervalo de pelo menos 1 hora, 40 minutos depois da mamada. A Xantala, ela também não serve, gente, como um remédio, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Então ela é, na verdade, uma técnica que vitaliza um bebê saudável. Agora, se a sua criança tem febre, resfriado, se ela está prostradinha, se ela está mais quietinha, e você de repente pensa assim, preciso procurar um pediatra. Então, não pense nesse momento na Xantala como algo que pode melhorar o bebê, tá? Então, esse é um momento realmente de você resolver ali o que aquela criança está apresentando, e aí depois você usa a Xantala como uma ferramenta para vitalizar a sua criança, né? Então, a Xantala é para um bebê saudável, que pode ter mais vitalidade, pode ficar mais ativo. E, como todas as mães,
eu tenho certeza que tanto desejam. A Xantala acalma o bebê, a Xantala traz para essa criança um sono mais profundo, a Xantala vai diminuir realmente as cólicas e vai deixar o bebê mais tranquilo. E, muito importante, além do bebê, a pessoa que aplica a Xantala vai mergulhar em um processo de autoconhecimento quando ela se dispõe a ficar ali nesses 30 minutinhos mais ou menos que tem a duração dessa massagem com esse bebê. Então é um processo de desenvolvimento para quem aplica e para quem recebe. Então eu falei bastante aqui sobre a Xantala, eu volto no segundo bloco com a prática para vocês darem uma olhadinha. Não saiam daí que eu volto no próximo bloco com prática de Xantala. Até já! Estamos de volta. E agora com a prática de Xantala, eu já estou aqui com o meu bebezinho para mostrar para vocês. E vou falar sobre os olhos, né? Como é que a gente faz Xantala? O que a gente usa para fazer essa massagem no bebê? Então, primeiro, que se for possível, você vai deixar o seu bebê sem fralda, né? Então, depois dos 30 dias, você vai deixar ele sem fralda. Ah, mas ele vai fazer xixi, vai fazer cocô. Vai mesmo, tá? Mas isso não é um problema. Você pode até colocar um paninho no seu colo para fazer isso e depois você tira o paninho e continua, né? É inclusive normal que ele faça isso porque ele está recebendo estímulos aqui na região do abdômen, enfim, a digestão dele está sendo melhorada. E aí, como é que a gente posiciona esse bebê? Então você coloca o bebê esticadinho aqui sobre a sua perna também estendida. Se você acha necessário, você pode até encostar numa parede. E por que a gente não faz no chão? Porque justamente essa posição aqui já cria um maior vínculo entre a mãe e o bebê. A gente vai usar óleos vegetais puros, que você tenha certeza da procedência, de preferência orgânicos, né? Então, agora no outono, a gente pode usar óleo de amêndoa, a gente pode usar óleo de semente de uva. Óleo de coco no outono e inverno não é muito legal porque ele é muito resfriador. Então a gente pode deixar o óleo de coco para usar no verão. Então no outono e inverno a gente pode usar amêndoas e semente de uva, óleo de semente de abacate também é legal. Então, repito, procure fornecedores que você tenha confiança e procure óleos puros, vegetais e 100% naturais. Porque a pele, gente, a pele come. Eu costumo dizer isso. Então, tudo que você colocar na pele do bebê e na sua pele vai ter que ser processado e metabolizado. Então, se você coloca corantes, se você coloca conservantes, se você coloca estabilizantes, tudo isso entra como impurezas. Então, você já arrumou seu ambiente, já fez uma luz mais baixinha, você já colocou uma musiquinha, sente se esse bebê está receptivo para a massagem. Se ele não tiver, você para e você continua amanhã, né? Esse também é um momento para você que aplica a massagem se concentrar, para você relaxar, né? Se você vem do trabalho, por exemplo, para fazer essa massagem, respira fundo, prepara isso como um ritual para você e para sua criança, né? Um ritual de autoconhecimento e de relaxamento. Então, começamos. Então, com o bebê nessa posição, gente, a gente começa manobras que estimulam a respiração e abrem o peito. Então, a primeira delas, você coloca os seus dedos no centro do peito e aí você desliza para baixo das axilas. Do centro do peito para baixo das axilas. Centro do peito, abaixo das axilas. Cada manobra a gente pode fazer umas 3 ou 4 vezes. Segunda. De novo, você coloca no centro do peito, desliza até os ombrinhos e puxa um pouquinho para baixo. Centro do peito, até os ombrinhos, puxa um pouquinho para baixo. Centro do peito, até os ombros e puxa. Veja que é um toque firme e suave. Terceira, com a sua mão, com os dedinhos fechados, ó, você desliza
da base do abdômen aqui do bebê, passa pelo centro do peito e cruza do centro do peito, passando por baixo da orelhinha, desse lado, ó. Do centro do peito, você cruza, termina lá na orelhinha. Do centro do peito, cruza, termina na orelhinha. Mais uma vez. Centro do peito, cruza e termina aqui, tá? Vamos agora para os bracinhos. Então, você segura pelo punho aqui o bracinho do bebê, tá? Ele provavelmente vai oferecer resistência. Claro, eu tenho uma boneca aqui, o seu bebê vai estar se mexendo, então você vai sentindo o que ele vai deixando você fazer. Procura não forçar, tá bom? Você sente o quanto ele está deixando você fazer. Traz ele para a manobra de massagem que você está fazendo, com a técnica que você está aprendendo e com o seu sentimento, a sua intuição. Segura com as mãos, com a mão, uma das mãos, a base do ombrinho, e a gente faz um movimento de rosca, ó. Uma rosca, mais uma vez uma rosca. Tem uma pressãozinha leve, ó, do ombro até aqui em cima. Chegou na articulaçãozinha aqui, você mantém um pouquinho, ó, faz mais alguns movimentos. Aí você vai segurar o bracinho, com os seus polegares, você vai pensar em abrir os dedinhos, né? Ele tem as mãozinhas um pouquinho mais fechadas, você vai abrindo os dedinhos. Com delicadeza, com muita delicadeza, tá? Faz algumas vezes. É muito gostoso esse toque na palma da mão. Aí você pega cada um dos dedinhos, da base até a pontinha, esses dedinhos pequenininhos, ó. Quando chega na pontinha do dedo, você faz um movimento circular, assim, ó, como se você estivesse fazendo uma bolinha. Então, puxa de leve, faz uma bolinha. Indicador. O outro e o outro, tá? Então, você puxa e faz uma bolinha, tá? Parecido, quer mostrar aqui, ó? Então, a gente puxa, ó, vou fazer no meu dedo pra você ver, ó. Você puxa, chegou na pontinha, você faz esse movimento circular aqui, ó, uma bolinha, com uma leve pressãozinha, tá bom? Vamos para o outro braço, a mesma coisa, ó. Movimento de rosca, do ombro até essa articulação do punho aqui. Mais uma vez. Abrir de novo com os polegares a palma das mãos. E o movimento nos dedos. Puxo, uma voltinha, puxo, uma voltinha, o outro e o outro. Terminei os bracinhos, a gente vem para o abdômen. Puxa o bumbum do bebê bem pertinho de você, bem pertinho aqui do seu abdômen, com as mãos numa conchinha aqui, ó, e espalmadas, você puxa da linha das costelas até o final do abdômen do bebê, ó. Você vai fazendo uma pressão, assim, ó, tá? Aqui. Lembra, gente, que é leve, mas também é firme, tá? Então, esse movimento ajuda muito em relação às cólicas. Aqui. Terminou esse movimento com as mãos, você vai usar o antebraço aqui, ó. Você vai pressionar de leve e vai girar, ó, como se você quisesse empurrar mesmo, né? Todo o intestino agora tá sendo massageado aqui, ó, devagarzinho, tá? Vai sentindo aí a resistência do bebê. Aí. E a terceira vez você repete essa aqui, ó. Aí terminamos o abdômen. Aí a gente vem para a perninha. Então a perninha é a mesma coisa do braço. Então você vai segurar aqui na base, vai fazer um movimentozinho de rosca, vai terminar na articulação do tornozelo, fica mais um pouquinho aqui no tornozelo. Fazemos 3 vezes. 2 da base. Fica mais um pouquinho no tornozelo. Planta do pé como a mão, ó. Você vai massagear a plantinha do pé com os seus polegares. Em cada dedinho você puxa e faz essa bolinha, puxa e faz uma bolinha, outra, outra e outra, tá? Outra perninha, mesma coisa, uma rosca e
movimento de rosca. Fica um pouquinho mais na articulação do tornozelo. Vem da base. 2 e 3. Pezinho com o polegar, você abre. Aí, puxa e faz uma bolinha em cada um dos dedinhos, até o mínimo. Aí, terminamos o pezinho. E aí o que a gente faz? A gente vai virar o bebê em decúbito dorsal, aliás, ventral, com o ventre aqui no chão, ó. Aí você solta o bebê aqui, ele vai ficar com a cabecinha solta assim mesmo, e essa ação natural dele vai tentar levantar a cabeça para saber o que está acontecendo, vai fortalecendo essa musculatura aqui, inclusive a coluna, tá bom? Segura o bumbum, a mão assim como um C, e aí você vai massagear da base até o bumbum. Da base, desliza, tá? Da base até o bumbum, da base até o bumbum. Mais uma vez, da base até o bumbum. Pode fazer um movimento de vai e vem aqui também, ó. Aí. Terminamos as costas, a gente vem pro rostinho. Do centro da sobrancelha, você vem até a pontinha do nariz. Do centro da sobrancelha até o nariz. Do nariz até o canto dos lábios. E do lábio superior em direção ao queixo. Você vai fazer 3 movimentos circulares no rostinho. 2 polegares no centro da testa, entre os olhos. Sobe até a base do cabelinho. Desce pelas laterais do nariz até os lábios, tá? Polegares até a base do cabelinho, desce para a lateral do nariz até o canto dos lábios. E aqui a gente vai fazer alguns alongamentos, ó. Então, isso é muito legal para o bebê. Você abre o bracinho dele um pouquinho e cruza. Abre e cruza. Alternadamente. Abre e cruza. Abre e cruza. Agora a perninha, ó. Os membros opostos, por exemplo, braço esquerdo, perna direita, ó. Leva o calcanhar para o ombro e a mão em direção ao pé. Calcanhar para o ombro e a mão em direção ao pé. No começo você pode ter um pouquinho de medo, mas você vai ver que o bebê vai deixando você fazer isso. Vai com muita delicadeza, tá? Calcanhar em direção ao ombro, mãozinha em direção ao pé. É praticamente um yoga. Aqui, ó, você vai cruzar a perninha do bebê, segura as perninhas cruzadas e empurra o bumbum, ó, como se você quisesse levar as perninhas em direção ao peito. Empurra o bumbum, delicadamente, ó. Empurra o bumbum. Aí. E aí nós terminamos. E aí você acaricia esse bebê um pouquinho e logo depois da Chantala você vai fazer um banho de imersão. Prepara uma água bem gostosa e morninha. Você coloca esse bebê em uma banheira com o corpo todinho mergulhado na água. Fica segurando, claro, a cabecinha dele, depende da idade dele, até você perceber que ele se sente bem relaxado. E aí você tira o seu bebê, troca e ele está pronto para um soninho restaurador e muito profundo, tá bom? Então façam mesmo, depois vocês me contem como essa prática é realmente uma coisa muito simples, que pode trazer imensos benefícios aí na vida da sua família, na vida do seu bebê, inclusive na sua vida, que se propõe a olhar com olhos de amor para essa criança, né? Nutrir essa criança de amor, nutrir a pele dessa criança do toque, que é uma coisa que todos nós precisamos em todas as idades, e se você começa com essa, a chance dessa criança ser emocionalmente feliz é maior, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês nesse programa sobre Chantala. Eu agradeço a escuta, saúde abundante para todos nós e até o próximo programa.